Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai tratar do FIAGRO da XP, o XP Crédito Agrícola. Se você ainda não sabe, o FIAGRO também possui isenção dos rendimentos, assim como os fundos imobiliários, sendo recolhido o imposto apenas no caso de alienação das cotas com lucro. Tá? A gente vai utilizar aqui o relatório gerencial, que saiu recentemente, né? O XPCA é o ticker na Bolsa. Vamos passar por algumas informações gerais aqui rapidamente. O fundo é gerido e administrado pela XP, cota patrimonial de 9,51. Os FIAGROS eles têm negociado com um pequeno prêmio em relação à cota patrimonial, né, bem diferente do mercado de fundos imobiliários. Taxa de administração de 1%, sendo o mínimo 25 mil. Taxa de performance 10% sobre o que exceder aí 100% do CDI no período. O fundo já conta com mais de 25 mil cotistas. Ele tem conseguido distribuir aqui 14 centavos, né, nos últimos 12 meses por cota, que dá um dividend yield aí de 1,36, se a gente for considerar o mês de outubro. Você vê, curiosamente aqui, né, a cota patrimonial, se a gente for fazer a divisão, ela está dando até maior do que a cota de mercado, porque a cota de mercado está sobrevalorizada, né? Como eu falei, a gente vai ver mais embaixo aqui, ó, aqui em azul mais escuro é a cota de mercado, em azul clarinho aqui a cota patrimonial. A gente vê que tem um prêmio aqui sobre a cota patrimonial. Essa barra cinza escura aqui é o volume, né, de negociação, a liquidez. Nos últimos 3 meses, a liquidez aumentou bastante, o que demonstra aí que o mercado de FIAGRO vem crescendo, e a gente viu algumas casas aí, alguns, né, consultores orientando seus clientes a alocarem um percentual do patrimônio em FIAGRO, né, devido à resiliência que esse setor tem no Brasil, as vantagens competitivas, e boa parte deles são fundos de crédito que estão predominantemente atrelados ao CDI, né? Então eles não sofreram muito com a deflação que a gente teve nos últimos 3 meses. Então a gente vê que está aproximadamente 8% aqui com prêmio, né, sendo negociado. O fundo faz um panorama geral aqui de algumas principais culturas, né, do setor agro. Eu não vou aqui ler tudo para ficar, iria ficar muito extenso, mas vamos falar rapidamente aqui da soja, né? A área plantada aumentando, produtividade aumentando, produção aumentando, o que é bastante positivo, né? O preço patamar bastante elevado ainda também. O milho a mesma coisa, a área plantada aumentando, produtividade aumentando, produção aumentando, com preço também bastante elevado. O boi gordo, o preço deu uma diminuída nesse período. Algumas empresas na bolsa até estão sofrendo um pouco, né, de frigorífico, mas o preço ainda está elevado, enfim. Do ponto de vista de crédito, não há o que se preocupar. Açúcar e etanol, que também é um dos setores mais relevantes, teve uma desaceleração no preço, mas também se mantém em patamar elevado. Etanol também. Vamos mais precisamente aqui para o portfólio, né? Aqui a gente vê o portfólio, como está a distribuição, né? Lembrando que o fundo passou por uma emissão de cotas, portanto, com valor ainda alto de caixa, né, que tende a ser alocado nos próximos meses, e predominantemente o fundo investe aí, né, 75% já está alocado nos famosos CRAs. A gente vai ver aqui a distribuição, né, dentro da cadeia do agronegócio, 41% em produção rural, né, nitidamente a maior posição, mas ainda tem aqui 14 insumos agrícolas, 6% em revenda, 8% em cooperativa, 18% em usinas, 5,9% em varejo e 4,6% em indústria alimentícia. A gente acha que já pode considerar, assim, que o fundo possui uma diversificação, sobretudo também se a gente olha geograficamente. O fundo está presente aqui em 13 estados, né? Presença bastante forte aqui no Centro-Oeste, no Sul, São Paulo e Minas também são os estados mais fortes, né, no agronegócio. Sobre os indexadores de ativos, né, o book de CRAs tem ativos atrelados ao CDI e IPCA, sendo que 8,6% da carteira estão em IPCA e 91,4% alocados em CDI. O CDI está com uma taxa média aí de CDI mais 4,6%, o IPCA de IPCA mais 9,6%. Aqui vencimento, né, e duration do fundo. São créditos, né, relativamente mais curtos do que as debêntures, né, incentivadas, que possuem prazos mais longos. É natural também do setor
ter um prazo um pouco menor e uma maior rotação de carteira. Então aqui o fundo mostra para a gente aqui algumas movimentações e novas aquisições que ele fez. Então aqui o fundo mostra para a gente, né, as 3 aquisições de ativos que ele fez no último mês. CRA Bruno Melcher, 30 milhões, né, a CDI mais 4,8, CRA Agro Crestani, 20 milhões, IPCA mais 9,6 e o FDIC Terra Magna Fiagro com apenas 3,36 milhões, mas pagando CDI mais 4%, né? São taxas bastante atraentes. Aqui ele mostra os ativos que foram liquidados, né? Ou seja, que o fundo vendeu, CRA USA, 7,60 milhões, e CRA Tirientes, 15,51 milhões. Aqui, como eu falei, né, o fundo ainda está com uma posição grande de caixa devido às emissões, e aqui ele já dá uma espécie aí de pipeline dos próximos ativos que o fundo pretende adquirir. São ativos relevantes, né, de 20 e 40 milhões, respectivamente a CDI mais 4,75 e CDI mais 3,50. Então aqui o fundo abre para a gente todo o book de crédito aqui, com o número de série, quantidade, duration, percentual do PL, né, o vencimento, o indexador, a taxa de emissão e a periodicidade dos pagamentos, né? A gente vê que a maior posição aqui foi essa última aquisição que entrou no mês, né, com um PL aí de 10% do fundo, e os demais você podem ver aqui. E aqui, por fim, para quem quiser se aprofundar mais, o fundo ainda comenta, além das informações que a gente tem lá em cima, como eu mostrei, a parte de garantias de cada um desses créditos aqui e os comentários do grupo, né? Sobretudo para a gente se informar mais. Não é algo muito presente na nossa vida, né? Predominantemente urbana, da maioria da população, pelo menos. Então, para quem não tem a menor ideia das empresas que o fundo investe, né, na verdade, quando ele compra crédito, ele tá emprestando dinheiro para uma empresa, né? Então aqui ele estabelece, por exemplo, a AgroGalaxy tem ação na bolsa, né? Mas, por exemplo, esse Agrocrestani, a princípio muita gente não faz ideia de com que essa empresa trabalha, sabe que é no setor de agronegócio, mas não tem noção, né? E aqui ele coloca, a empresa dedica-se à produção de grãos e algodão no oeste do estado do Mato Grosso, onde possui mais de 13 mil hectares de terras próprias e planta de mais de 60 mil hectares por safra. Eu não vou também ler todos aqui, para não ficar muito extenso, mas esse foi o relatório. Deixa aqui nos comentários, aqui ele coloca o currículo da equipe dedicada ao agro aqui, depois vocês podem ver também. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!